Capítulo 8. Naquela noite, Luísa conseguiu seu maior avanço, pois a neve enfim começou a cair. Ainda estava fraca, não parecia que formaria aquele interminável tapete branco, mas dava para ver os cristais caindo do lado de fora da janela. Ela se aproximou do conde, que se aquecia no raio de calor da lareira, mas não estava perto do fogo. Ele estava sentado em uma poltrona de madeira enquanto olhava pela janela. Devan, posso ficar até mais tarde? Ele sempre atendia rapidamente quando ela chamava por esse nome, que ninguém mais pronunciava. E nesses últimos dias, desde o episódio da carta, Jordan dizia-lhe para dormir cedo e também deixava o gabinete. Como se ter de escrever para o tutor dizendo que ela estava sendo tratada com respeito incluísse mantê-la o mais longe possível de seu anfitrião. Sim, venha, acomode-se. Ele moveu a cabeça, mas a outra poltrona estava lá perto da lareira. O conde se levantou para puxá-la para vê-la, mas Luísa disse que não precisava e foi buscar a cadeira mais próxima. Ela havia notado como os móveis daquela época, feitos à mão por carpinteiros habilidosos e com madeira de qualidade, eram bem mais pesados que as cadeiras levíssimas e de péssima qualidade do apartamento que alugava em Londres. O engraçado era que, quando estagiou num museu, teve a temporada de decoração histórica e, se ela tocasse nos móveis sem luvas, o curador morria e havia cordas de contenção, impedindo que o público chegasse perto demais. E agora lá estava ela arrastando aquela cadeira e provavelmente estragando um pouco seus pés. Luísa não apreciou a cadeira. Comparada ao local onde realmente queria se instalar, ela era patética. Observou a neve do lado de fora, mas dava para notar que nem ela ou o conde estavam naquele estado de calma reflexiva, sobre o qual conversaram à beira do rio. Estavam simplesmente sentados, parecendo muito tensos. Ainda estamos no começo do inverno, mesmo assim, nessa época a paisagem já deveria estar bem mais branca, ele disse com os olhos colados no vidro. Gostei muito dos metros de lã e veludo que me deu. Luísa o olhou. Você precisava. As roupas que recuperamos não eram quentes o suficiente para o inverno. Respondeu o conde usando um tom prático para comprovar a lógica do que dizia. Pelo que sabia, Helene não tinha mesmo muitas roupas e fugiu sem trazer tudo. Os ladrões levaram as capas e sobrevestes quentes que poderiam usar para se aquecer ou vender. E ela ficou com alguns vestidos, mas o inverno era muito cruel para que aguentasse apenas com eles. O conde encomendara capas de pele e outros tecidos para criar vestidos e simplesmente apareciam em seu aposento nos braços de Erin, como se ele tivesse receio de que, se fosse de outra forma, ela não aceitaria. Bem, ela não tinha um centavo furado e estava cada dia mais frio. Por que seria tão cabeça dura? Não sei como agradecê-lo. Pare de me agradecer, Helene. Ele virou o rosto e ficou com o olhar preso ao chão. Não queria parecer que estava tentando agradá-la, comprá-la, ou o que fosse para que ela ficasse. Só pensava no seu bem-estar, e ela precisava ficar bem vestida e aquecida. Não tinha ideia do que faria se em algum momento ela simplesmente lhe pedisse para ir embora. Mas não queria que ficasse pelos motivos errados, pois sabia que seria muito mais doloroso constatar isso do que voltar para a sua vida solitária, porque ao menos já estava acostumado à vida que tinha antes dela chegar.
Percebendo que não estava obtendo sucesso ao tentar convencê-lo e sentindo tanta falta dele que desconfiava que o sentimento era duplo, ela se levantou. A cada carta do seu tio, ele parecia voltar todos os avanços que ela havia conseguido nesse meio tempo. Decidida, aproximou-se e precisou apenas de 2 pequenos passos para estar ao lado dele. O que poderia acontecer de mal? No máximo, seria rechaçada e ficaria extremamente magoada. Ela não invadiu o espaço dele de forma inesperada. Ele levantou o rosto para ela como se esperasse seu próximo movimento. Na verdade, ansiava. Ela sentou-se de lado sobre a coxa dele, recostou-se contra seu peito de forma um tanto tímida. Mesmo sabendo que ele jamais a empurraria ou agiria de forma brusca, seus temores foram abafados pelos braços que a envolveram, aconchegando-a contra a quentura do corpo dele. Ela se manteve encolhida e abaixou um pouco o rosto, encolhendo os ombros. Jordan teve certeza que sua tensão se dissipou ao segurá-la entre os braços novamente. Está bem aquecida? Ele perguntou um bom tempo depois. Claro que sim, seu corpo é tão quente. Ela esfregou o rosto contra a túnica dele, consequentemente contra seu peito forte. O conde ficou tenso. Mas a declaração dela não foi mais do que verdadeira, pois sempre que podia encolher-se junto a ele, sentia-se imediatamente aquecida e confortada. Mas ela não podia deixar de notar a tensão que também causava quando ficava próxima demais. Isso trouxe à sua cabeça algumas perguntas sobre ele, na verdade, sobre seu passado e seus hábitos. Já estava ali há tempo suficiente para conhecer alguns costumes, e durante a convalescência do conde ele lhe contou fatos sobre sua infância e juventude, mas nunca falava da esposa suicida e dos filhos mortos. Falava sobre os pais de maneira saudosa e conformada. Parecia ter sentido mais a morte da mãe, que se foi jovem demais. Se contar por aí que estou sempre tão quente, vão achar que tenho febre constante. Délia não me deixará sair da cama nunca mais. Ela riu e continuou encolhida junto a ele. Eu duvido que ela consiga obrigá-lo a ficar de cama. Ela vai dar um jeito de pôr aquelas beberagens dela no meu vinho. Aquilo derruba até um cavalo. Ele disse num tom aborrecido que provocou mais risadas. Enquanto esteve de cama, sempre acordava aborrecido por Délia ter lhe dado aquela infusão para dormir por tanto tempo. Délia quem faz poções e eu que sou a feiticeira. Mas é claro, milady, não usa poções, lembra-se, é pura feitiçaria. Ela fingiu ficar insultada, mas depois acharam graça. Luísa ficou contente pela reaproximação, mas continuava intrigada com os detalhes pessoais da vida do conde. Precisava saber mais do que ele contava e mais do que a história lhe contou. Ele manteve-a aconchegada e acariciava lentamente suas costas. Luísa sentiu as pálpebras pesadas e adormeceu. Acordou na própria cama, mas lembrava-se como um sonho de Erin ajudando-a a livrar-se do vestido para poder dormir mais confortavelmente. Bem descansada, ela desceu para o salão bem cedo. Erin já havia lhe dito que o movimento na cozinha era menor naquele horário. Sua intenção era encontrar Betty, pois queria saber umas coisas, e parecia até que a mulher adivinhara, porque desapareceu. E Erin não sabia nada do que ela pretendia perguntar. Aí está você, Luísa disse assim que encontrou Betty saindo pela porta lateral da cozinha. Milady não deveria estar aqui fora tão cedo, esse tempo não lhe fará bem. Estava me procurando? Sim, eu quero saber algumas coisas. Coisas sobre o conde.
A criada levantou as sobrancelhas pelo tom da Lady e soube logo que não era um assunto que ela poderia perguntar a qualquer um ali. E Milady não pode perguntar isso a Milord? De jeito nenhum. Mas, Betty, se eu supostamente vou ficar aqui até o final do inverno e quem sabe depois dele, então preciso saber onde estou me metendo. E a história não contava nada específico sobre a vida pessoal do conde. Ele não escrevia esse tipo de informação e os boatos que conseguiram atravessar os séculos, no máximo, o ligava a alguma dama que o visitou, como foi o caso de Lady Lavine. A cozinheira não gostou do supostamente que a Lady incluiu na frase, muito menos do quem sabe. E Luísa incluiu essa dúvida em sua argumentação para convencer Betty a colaborar, o que deu certo. E o que Milady quer saber? A cozinheira perguntou, fingindo contragosto, mas ia dizer tudo o que precisasse para a dama ficar ali. O conde tem amantes? Perguntou diretamente, fazendo a criada arregalar os olhos e corar. Absolutamente, reagiu energicamente. Luísa franziu o senho pelo modo como a criada respondeu. Mas isso é normal, segundo me... Ela começou olhando de forma desconfiada. Não, Milord não tem, interrompeu a cozinheira de forma enfática. Mas é mais estranho ele não ter do que ter, argumentou Luísa. E logo ela teimar que ele tinha amantes era mais estranho ainda. Pode ser, milady, mas ele não tem. Betty continuou, agora num tom definitivo. E por quê? Como milady espera que eu, uma humilde criada... Vendo que a dama não parecia convencida, ela mudou o discurso. Não sei, penso que Milord é um homem muito ocupado e comprometido com seu povo e tem outras preocupações. Além disso, acho que a falecida, que Deus a tenha, olhou para cima, depois voltou a olhar Luísa. Não deixou uma boa impressão em Milord. Está querendo dizer que o conde é uma espécie de monge? Ela perguntou num tom engraçado, pois isso era impossível, visto que ela já andara tendo certas intimidades com ele. Não chegou realmente a ser nada mais ousado que beijos e abraços, mas mesmo assim, não era algo que um monge faria. E Luísa não era tão inocente quanto Helene. Betty olhou para os lados. Não estavam sozinhas no pátio e, devido à atenção que a Lady chamava, qualquer um por perto ia gostar de escutar a conversa. Ela fez sinal para que Luísa a seguisse. Entraram por umas portas e foram passando por corredores e subindo escadas. Quando Luísa se deu conta, viu que passavam pela casa dos criados, que agora não era chamada de antiga. Afinal, estava em pleno uso. Mas não ficaram por ali. Entraram em outro local onde encontraram Délia, que pulou de pé quando viu que Betty a trazia a Lady. Betty, o que você está aprontando agora? Fique quieta, estou conversando com Milady. Virou-se para Luísa e ofereceu-lhe o banco mais confortável do cômodo, mas ela preferiu ficar de pé. Milord não é um monge, ele apenas é ocupado. Ele nunca teve amantes? Perguntou Luísa, divertindo-se com o embaraço de Betty. Délia agarrou os olhos, arregalou os olhos e ficou prestando atenção na conversa. Milady, Betty aparecia até que estava com vergonha. Uma vez ao ano... Eu não acredito que você vai contar a ela sobre o local, interferiu Délia. Mesmo que eu fosse inventar uma mentira, agora vou ser obrigada a contar já que você falou, reclamou Betty. Bem perto do aniversário de Milord. No final do ano também, e quando um dos cavaleiros vai se casar e na entrada do inverno, no festival de primavera, após a colheita.
Délia foi adicionando e antes que continuasse, levou um cutucão bem forte de Bétia. Milord vai ao local. Bétia disse entre os dentes e olhou Délia para ela calar a boca. É uma casa, veja bem. Não é uma taberna, porque Milord não se envolve com essas moças. E Milord não dorme com criadas. Ao contrário da maioria, ele fica longe de todas as criadas. Não tem um bastardo dele nessas terras, enfatizou Bétia. E como você sabe? Indagou Luísa, achando engraçado como Bétia ficava defendendo o conde e escondendo qualquer coisa que pudesse fazê-la ficar em dúvida. Nós sabemos de tudo, milady, tudinho. E é verdade, Milord vai ao local algumas vezes ao ano, disse Délia. Bétia vai lhe dizer que é apenas uma vez, mas são umas 10. Uma perto do aniversário e outra no início do inverno, e quando algum deles está prestes a se casar, ou por alguma convenção entre os homens, às vezes eles resolvem comemorar. E o que tem nessa casa? Indagou Luísa, já imaginando bem o que era, e pensando que Marcel ia se estrebuchar no chão se soubesse de uma coisa dessas. Mulheres? A pergunta de Délia foi pura sugestão. Mulheres limpas e caras, gritou Bétia, desesperada para não estragar o romance do conde. E, sem perceber que Luísa estava achando tudo muito cômico. Não, são moças. Moças que, bem, lá os cavaleiros encontram boa bebida, bom pão, bom queijo e boas moças, concluiu Luísa e depois riu. Umas 10 vezes ao ano, hein? Riu novamente e as duas mulheres pequeninas à sua frente coraram ainda mais se isso era possível. Ele não vai mais a Londres com frequência, mas antes... Délia foi interrompida por uma forte cotovelada de Bétia. Mas na corte eu tenho certeza que Milord deve encontrar damas disponíveis. Milady deve saber como é. Completou Bétia, sem querer contar que sabia muito bem que quando ele ficava um tempo em Londres, mulheres surgiam. Sim, pensou Luísa, damas belas como Lady Lavine. Não tinha ciúmes dela, mas era a única dama que conhecia. Precisava partir de algum exemplo para imaginar as outras. Mas sabia também que Jordan quase não ia à corte e, quando ia, passava pouco tempo. E como já digitalizara os anos anteriores, sabia que ele esteve lá há certo tempo, que foi exatamente quando estreitou relações com Lord Regis e virou alvo do pai de Lavine. Mas estamos no início do inverno, observou Luísa enquanto pensava que, na verdade, Bétia e Délia não sabiam tudo. O conde e seus cavaleiros passavam muito tempo fora. Elas não podiam saber o que estavam aprontando, onde estavam dormindo ou descansando, mas não ia estragar a imaginação dela sobre as datas especiais. Vai que era verdade. As irmãs se entreolharam. Milord não foi, disse Délia. Então Bétia foi virando lentamente o rosto para Luísa com um sorriso leve e a sobrancelha esquerda bem levantada. Ainda, disse usando isso contra a Lady para tentar garantir que ela ficasse ali no castelo muito atenta para o conde não ficar saindo para ir visitar outras moças no tal local. E a antiga condessa? Luísa perguntou, sabia muito pouco sobre Tilda, tirando sua infelicidade e o suicídio. A pobre não pode ter ido para um bom lugar. Délia fez o sinal da cruz. Pobre sou eu, disse Bétia. Ela foi infiel e recebeu um castigo. Ficou tão culpada e envergonhada que não aguentou. Ela e o conde nunca deviam ter casado. Luísa imaginou se Bétia ia usar a história de Tilda como um bom exemplo para ela não cometer o mesmo erro e trair o conde.
Ato que jamais faria, mas tinha curiosidades. Afinal, o que aconteceu? A condessa era triste, sentia-se sozinha. Apaixonou-se pelo tal amante? Ela deu voz às suas indagações. Foi muito rápido, milady. O conde foi à corte e ficou lá por uns meses. E a falecida preferiu visitar amigos aqui por perto. Lord Evandhall e a família ficaram cerca de uma semana aqui no castelo e aconteceu. A menina nasceu com cabelos e olhos negros como os dele. E tanto Milord quanto a antiga condessa tinham olhos e cabelos claros. Depois das mortes de 3 filhos, o conde não estava mais se deitando com a esposa. Não sabemos, mas acho que foi para evitar mais sofrimento. Ao menos por um tempo. Então, não foi preciso pensar muito para saber que ele não fizera filho algum. Mas ele não ia colocá-la para fora. Ia devolvê-la para a família deles, junto com o bebê, só que todos já sabiam da infidelidade. Ela nunca mais saiu do castelo desde que deu à luz, até que um mês depois se jogou da torre. Ela nem quis o bebê. Arrumamos uma ama de leite. Foi muito triste, milady. Délia completou e ainda contou mais detalhes. Disse que eles eram primos e se davam bem, só que não como um casal, apenas como família. Betty terminou dizendo que Tilda era apaixonada por Aventhold, que se sentia atraído pela beleza dela, mas na verdade não podia manter um caso logo com a esposa do seu suzerano. Durante a semana que ele ficou no castelo, elas sentiram pena da esposa dele, porque não dava para esconder o que estava acontecendo entre Tilda e o Lorde. Para Luísa, a história parecia um drama mal escrito. Desses que você morre de ódio porque o final não compensa as intermináveis páginas de sofrimento. Mas ao menos ela pretendia fazer um livro à parte para o conde. No dia seguinte, Luísa estava ensinando Erin a costurar o que ela queria. Agora tentava fazer um sutiã porque não queria ficar enfiada em um corpete o tempo todo e achava que alguns vestidos seriam melhores assim. Além disso, queria algo mais confortável para usar à noite e por baixo das novas camisolas que havia feito. Já havia tido sucesso em fazer 3 calcinhas que Erin nem sabia para que serviam. Estava achando que era para segurar melhor as meias ou algo similar. Só era chato ficar lavando-as toda vez que usava e arranjando maneiras alternativas de secá-las à noite. A lareira, a parte interna da janela estirada no baú. Olhe só, basta que eu encontre um tecido mais maleável e estaremos... As portas duplas do quarto dela abriram de repente, batendo dos 2 lados da parede e emitindo barulho alto de madeira se chocando contra a pedra. O conde entrou como um furacão e avançou na direção delas. Parecia que estava trazendo todo o vento sul com ele. As 2 pularam de pé imediatamente e Erin correu para ficar bem longe do caminho dele. Eles raramente viam o conde tão furioso como estava agora. Ela pensou até em correr para chamar a avó, porque achou que aconteceria uma desgraça. E nem fazia ideia do motivo. Luísa então nunca o vira furioso para saber o tamanho do perigo. Helene, ele não a chamou. Trovejou seu nome pelo quarto. A pobre Erin chegou a tremer no lugar. Luísa notou que ele segurava um papel amassado, mas, antes que pensasse sobre, Jordan colocou o papel em sua mão. O que mais você está escondendo? Ele indagou no mesmo tom em que havia chamado seu nome. Ao Conde de Havenford. Milord, eu sei que estou insistindo, mas creio que, como sempre, minha sobrinha não lhe contou tudo. É algo típico dela, por isso lhe pedi que não fizesse suas vontades.
Preciso levar Helene de volta para casa, pois retornamos recentemente da corte, onde fomos encontrar com seu noivo. Lord Errigan está perdidamente apaixonado por Helene e fez o possível e o impossível para me convencer a lhe dar sua mão. Temos um acordo e eu preciso entregar a noiva. Não quero me indispor com ele, pois é um homem temperamental e, como eu disse, está muito apaixonado. Peço-lhe que mande minha sobrinha se aprontar para partir e me diga a data mais próxima para que eu possa buscá-la. Atenciosamente, Mount Hill. Luísa arregalou os olhos e ficou pálida como uma vela. Achou que entraria em transe, mas não teve chance, porque o conde a segurou pelos 2 braços e obrigou-a a encará-lo. Está noiva, Helene? Ele decidiu perguntar, apesar de já ter recebido a resposta da reação dela. Ela abriu a boca para respondê-lo, mas não conseguiu e precisou pensar melhor no que dizer. Amaldiçoava Helene com todas as pragas que sabia. Como ela pôde esconder isso? Luísa entendeu que podia haver muito mais que não sabia, mas era melhor ela começar a dividir ou ia abrir a boca e contar toda a verdade, mas sobre ela, Luísa. E aí sim elas iriam ver a desgraça, ambas, porque eram apenas uma agora e Helene estava arruinando tudo. Eu não concordei, foi o que ela conseguiu murmurar. Raios de mulher mentirosa, estou farto dos seus segredos. Ele se virou e saiu do mesmo jeito que entrara, como um furacão raivoso, que levava tudo em seu caminho. Não, não! Ela correu e segurou ao braço dele. Parecia até que estavam brincando, pois ela se agarrou e ficou tentando usar o seu peso para pará-lo. Fincava os sapatos no chão e tentava puxá-lo, como se tivesse alguma chance em um embate corporal. Jordan não queria machucá-la, por isso deixou-se parar. Eu não concordei com este noivado, eu não aceitei. Ele me vendeu. Eu não vou me casar com aquele homem, ela dizia entre desesperada e surpresa. Lutava para reparar o estrago, enquanto Helene era obrigada a compartilhar tudo e deixar que Luísa tomasse todo o controle. O conde virou-se e ela olhou seriamente, e a olhou seriamente. Foi andando de volta para o aposento dela. Vá passear, Erin. Ele disse à criada sem nem olhá-la e foi obedecido imediatamente. A garota correu para fora, certamente para contar tudo para a avó. Luísa entrou novamente no quarto e andou até perto dele. Não podia começar a dar uma de covarde agora. E eu não menti, eu só achei que isso ficaria para trás. Ela disse de volta ao seu tom normal. Mas Jordan apenas andou até perto da janela. Sua postura estava rígida e ele estava distante. Parecia que tratava com um dos seus cavaleiros e não com a mulher que amava e esperava se casar. Mas isso foi antes que ela deixasse claro que não confiava nele, e especialmente antes de saber que ela já tinha um noivo e não lhe contara. Você fugiu de casa, disso eu já tenho certeza. Ele se virou de lado, assim podia vê-la. Você tem para onde ir? Não. Ela balançou a cabeça e olhou para baixo, mas logo se deu conta e decidiu manter o rosto erguido e o olhar nele. Tem alguém para acolhê-la além do seu tutor? Não. Ela fechou os olhos apenas por uns segundos. Sua mente começava a trabalhar no motivo para aquelas perguntas. E você tem algum dinheiro? O pouco que tinha foi levado naquele ataque. Também não pode voltar para o convento, não é? Não, eu não quero. Teria que fazer os votos.
Ele assentiu e foi andando para a porta. Dessa vez seu passo era lento. Ele não estava apenas furioso. Esse pequeno diálogo acabara com suas certezas, trouxera desilusão também. Eu creio que agora entendo por que você realmente quer ficar aqui. Ela negou com a cabeça e começou a protestar. Fique aí, eu preciso de um pouco de paz. Ele disse antes de rumar para o próprio quarto do outro lado do corredor e fechar atrás de si as portas duplas idênticas às do quarto dela. Luísa sentou na cadeira perto da lareira apagada, dobrou-se e escondeu o rosto nas mãos. É tudo culpa sua, Helene, absolutamente sua. Por que você foi esconder isso? Ela murmurava sozinha enquanto massageava a têmpora. O que mais a revoltava é que não podia pegar Helene pelo pescoço e lhe dar uns tapas. Queria agarrá-la e balançá-la até que ficasse tonta. Sinceramente, ela queria dar uns socos em Helene. Mas como, se ela era Helene? E nem o medo ou o pavor que estava sentindo no momento faziam com que sentisse menos raiva. Sabia que era como se Helene estivesse lhe contando o que sentia e porque realmente esconder o noivado e até a existência do tutor. Porque estava com medo e acreditava que ali poderia esquecer-se do passado e criar um novo futuro. Mas não estava dando certo. Ela precisava entender que não podia partir para a próxima fase se deixava questões pendentes. Uma hora tudo voltaria para assombrá-la, e no caso delas voltou mais rápido do que podiam esperar. Erin chegou ao primeiro andar, ainda estava mais pálida do que quando saiu correndo do quarto, e trazia as notícias dos últimos acontecimentos. Betty entrou em desespero, e a história não custou a se espalhar pelos corredores do castelo. E foi criando novas dimensões e se transformou. Logo, a notícia era que o noivo enfurecido da Lady estava ameaçando atacar o castelo para resgatar a noiva. Os soldados, sem saber o que fazer, já começaram a contar as flechas e afiar as lâminas. Na dúvida, era melhor estarem preparados. As pessoas da cidade começaram a empacotar mantimentos e itens pessoais, caso tivessem que fugir para dentro do castelo. O interessante é que ninguém estava interessado em devolvê-la, se essa não fosse a vontade do conde. O que você quer que eu faça? Posso ir lá e dar cabo dos dois, do maldito tutor e do tal noivo, disse Maury, parado logo após a porta do gabinete do conde. Jordan estava sentado atrás de sua mesa, com o cotovelo no braço da cadeira e o queixo apoiado sobre os nós dos dedos. Ele pensava sobre o que exatamente responderia. Era muito raro ele ficar sem palavras para escrever, mas só tinha duas opções: devolver Helene ou comprar uma briga. Ele sabia muito bem quem era Lord Arryngan. Já encontrara o bastardo inúmeras vezes na corte, e no último torneio ainda dera uma surra na equipe dele, o que piorava tudo. Não tinha o menor medo dele, seus problemas não estavam fora de seu castelo, mas sim dentro dele. Você até que demorou, comentou Jordan, pois Maury sempre ficava sabendo de tudo em poucos minutos e aparecia ali rapidamente. Eu estava tirando um cochilo e quando acordei, Lavigne me contou. Mas então eu posso levar pessoalmente a carta. Diga a esse salafrário que você não vai devolver a Lady, ela é sua. O lugar dela é aqui. Ela já disse que não quer ir. O conde apenas olhava o papel em branco. Acho que ela realmente está aqui pelo local. Sente-se segura. Não diga tolices, homem. Sei que está se considerando um tolo desde que ela chegou. Eu acabei de passar por isso, mas não vá parar no meio do caminho. O que aquele desgraçado disse na carta? Espero que esteja desconsiderando as mentiras e exageros que ele deve ter feito para sujar a imagem dela. Agora que já passei pelo papel de tolo apaixonado, sei o que estou dizendo.
Precisa acreditar um pouco mais no que sente. Você sabe que ela sente o mesmo por você. Jordan não sabia de nada e também não tinha a mesma confiança de sempre ao empunhar a pena. Mas sabia usar bem as palavras e disfarçar a confusão que se passava dentro dele. Ao Lorde de Monthill. Deixo claro que entendo sua posição delicada, mas volto a repetir que não vou obrigar Lady Helene a fazer algo que ela não quer. Ela não deseja partir e não irá enquanto não for de sua vontade. Não me importo com o temperamento de Lord Errigan. Diga-lhe que pode me escrever e lhe darei os mesmos motivos. Atenciosamente, Ravenford. Luísa gostaria de ficar em seus aposentos tentando descobrir se teria mais alguma surpresa por causa de Helene. Mas não podia, não era isso que esperavam dela. Se quisesse ficar à altura do conde aos olhos de todos ali e merecer o respeito e a fidelidade do povo de Ravenford, precisava ser corajosa e não se esconder num canto, quando surgisse o primeiro problema. A castelã de Ravenford jamais faria isso. Ela ainda estava longe desse povo e achava que agora se distanciara ainda mais. Mesmo assim, sentou-se à mesa para o jantar, mesmo que o conde não estivesse lhe dirigindo a palavra. Ele podia ter dado inúmeros motivos para desaparecer, mas estava ali, comendo mecanicamente. Ela também descobriu que o castelo era afetado pelo humor dele. Era algo estranho de dizer, mas era a mais pura verdade. Parecia até que o salão estava menos iluminado. O clima era tenso, havia menos pessoas e as poucas que estavam presentes falavam baixo e até bebiam menos. Os olhares furtivos e aflitos na direção deles haviam aumentado significativamente. Betty nem conseguiria dormir esta noite. Estava achando que o tal noivo viria buscar Lady Helene e ela teria de ficar assistindo seu adorado conde, definhando pelos cantos com o coração partido. Sua esperança residia no fato de que duvidava que o conde fosse entregar a dama, se ela o convencesse de que queria ficar. Ao conde de Ravenford. Milord, esta nossa conversa já chegou ao limite do aceitável. Eu quero minha sobrinha de volta. Tenho compromissos a honrar. Ela é uma jovem irresponsável e insuportavelmente mimada. Acha que é dona de si. Lord Errigan já mandou parte do dote e preparou a festa e sua casa para recebê-la. Ele não acha nem um pouco adequado que sua noiva seja mantida sob a proteção de um homem solteiro. Devolvo a minha sobrinha ou considerarei isso um sequestro. Monthill. O conde estava mesmo achando que Reeves demorou muito para mostrar as garras. Ele certamente havia feito algum acordo com Errigan e lucrara com isso. Jordan se lembrava bem dele, um tipo de homem que embrulhava seu estômago. Com certeza, o desgraçado mal podia esperar para colocar as mãos em Helene, e odiava pensar que alguém já o houvesse feito. Ele acreditava que Reeves havia a vendido para o tal. Luísa franziu a testa enquanto lia a última carta de seu tutor, que agora mudara o tom cordial para ameaças. O conde continuava deixando que ela lesse as cartas também, já que era o assunto principal. Desgraçado. Ela murmurou, amassando um pouco a folha amarelada. Quando Milady irá partir? Erin apertava um pedaço de tecido entre as mãos. Parecia triste. Seus olhos estavam até vermelhos. Partir? Luísa perguntou, virando apenas o rosto para a garota. Sim, eu vi os homens arrumando os cavalos e suprimentos para levarem na comitiva.
Ela se apoiou na mesa, pois achou que iria cair. Quando? Estão lá fora. Erin parecia que ia começar a chorar a qualquer momento. Não. Luísa deu a volta e foi correndo em direção à escadaria central. Ela atravessou o salão e passou pelas portas. Viu logo o pátio cheio de cavalos e os homens guardando as armas. O conde nem havia lhe perguntado. Ela o encontrou ajeitando os alforjes de seu cavalo. Foi até lá e o surpreendeu. Eu não quero ir, não quero. Ela o atacou de forma muito mais violenta do que naquele dia no bosque, quando pegou uma espada para se defender. Dessa vez, suas únicas armas eram seus punhos, que nunca feriram ninguém. Mesmo assim, batia no peito dele, atacando-o com força e quase cegamente. Era para você acreditar em mim e não nele. Ele me vendeu. Era mais uma daquelas situações em que ela fazia todos pararem. Os cavaleiros pareciam estátuas, enquanto observavam a delicada dama batendo no peito de seu lorde com tanto furor, e ele simplesmente não a impedia. Os criados arregalaram tanto os olhos que alguns tiveram que protegê-los imediatamente porque o vento frio levantava poeira no ar. Pare com isso, Helene. Jordan disse por fim e segurou os punhos dela, que os puxou com brusquidão. Vai se machucar. Ela se virou e correu de volta para o castelo. É tudo culpa sua, Helene, completamente sua. Ela dizia enquanto atravessava o salão, só que dessa vez falava em alto e bom som. Tomada por revolta, Luísa decidiu procurar a única saída que poderia funcionar. Helene ia ter que dar um jeito de resolver os próprios problemas. Foi por culpa do medo dela que estavam para ser entregues a um homem que uma não conhecia e a outra abominava. Talvez agora Helene aprendesse a usar a própria coragem, afinal, foi extremamente corajosa e destemida ao fugir do tio. Então, por que teve medo de contar tudo ao conde? Justamente quando mais precisava, a idiota se encolhia no canto e ficava de boca fechada. Luísa a odiava tanto agora e estava presa ali. Jordan disse para os homens continuarem se arrumando e entrou no castelo atrás de Helene. Queria saber o que acontecera agora. Ele não entendia, pois não pretendia levá-la a lugar algum. Os homens iam caçar. Nessa época, os animais se aproximavam mais do castelo e da vila, em busca de calor e alimento. Então, eles aproveitavam para encher a despensa do castelo de carne. Era para isso que estavam saindo e levando armas, principalmente arcos. Helene. Jordan viu a ponta do vestido dela no topo da escada e galgou os degraus de 2 em 2. Ela disparou pelo corredor e desceu pela escada lateral para despistá-lo. Jordan não se deixou enganar pelo truque e desceu logo depois dela. Luísa deu a volta pelo salão e rumou decidida para o gabinete dele. Helene ia arcar com as consequências. Luísa não ia ser mandada junto com ela para sabe-se lá onde. Amava apenas o conde, e se ele ia levá-la embora, então não queria mais ficar. Ela nem parou para observar as janelas, já as conhecia muito bem. Foi direto para aquela que ficava no meio, e do mesmo jeito que aconteceu em 2012, Luísa conseguiu abri-la sem muita dificuldade. Foi quando sentiu o vento frio no rosto que ela hesitou. Queria ficar com ele, queria muito ficar com seu amado conde. Mas se ele desistira dela, não tinha mais motivos para ficar. Ao menos em seu tempo poderia sofrer sozinha, sem ser entregue a nenhum outro. Mas abandonar Helene era como largar uma parte dela. Sabia que não podia fazer isso. Com lágrimas descendo pelo rosto e abandonada pela sua fiel determinação, subiu na bancada de pedras
e pulou.